prazer apresentar o 10º episódio da 3ª temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mari Lapinski e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje temos um convidado muito especial, o professor João Ricardo Mazueiro, da Escola de Engenharia da URGS, que recentemente foi homenageado pela Secretaria de Avaliação Institucional e pela Comissão Própria de Avaliação da Universidade, sendo eleito como um representante de excelência, um docente de excelência, com base nas avaliações dos estudantes. Essa escolha reconhece a qualidade desse trabalho ao longo dos últimos anos, refletidos em avaliações qualitativas e quantitativas. Professor João Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Engenharia. Mari, muito obrigado. E é um prazer enorme estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre engenharia e sobre a minha trajetória dentro da Escola de Engenharia da URGS. Professor, primeiro, parabéns por esse reconhecimento. E eu gostaria de saber que o senhor nos contasse o que significa para você receber essa homenagem e ser reconhecido pelos estudantes como um exemplo de prática docente. Olha, eu diria que tem múltiplas dimensões ainda. Em primeiro lugar, a gente fica super feliz, super contente de estar sendo bem avaliado por aqueles que são o objeto do nosso trabalho, que são o nosso objetivo final, que é a formação dos estudantes. Então, perceber que eles enxergam a minha atuação como docente como atendendo aos objetivos e sendo algo que eles, de alguma forma, gostaram, então avaliando bem. Então, isso faz com que a gente fique, assim, muito feliz. Por outro lado, tem também um aspecto de responsabilidade por estar sendo escolhido dentro da Escola de Engenharia, representando a Escola de Engenharia nesse evento que aconteceu pela SAI, essa premiação. Então, isso faz com que a gente abrace a questão da escola e sinta a responsabilidade de estar representando a instituição. E depois, o fato de eu estar representando os docentes todos da escola nesse evento, e isto, assim, são um número muito grande de docentes, todos eles altamente qualificados, todos eles com um trabalho absolutamente fantástico na sala de aula, em pesquisa, na extensão, tornar a escola de engenharia, o ensino de engenharia, a formação dos nossos egressos. Então, isso só faz com que a gente, assim, fique honrado. É realmente uma honra estar representando os docentes da escola e a escola nesse evento. E a sua trajetória na engenharia, ela é repleta de realizações. O senhor tem graduação, mestrado e doutorado em engenharia civil pela URGS, né? Isso. O que motivou seguir nessa carreira e, mais especificamente, a se tornar professor dessa área também? Então, eu acho que isso tem duas dimensões, a dimensão engenharia civil e a dimensão se tornar um docente, né, um professor. A engenharia civil, realmente, ela foi uma definição que veio aos poucos, né? Desde o ensino fundamental, eu sempre gostei de muitas áreas, mas com uma particular predileção pela área das exatas. Então, a matemática, a física, a química sempre me atraíram muito, né? Tudo que estava relacionado às ciências exatas tinha uma atração maior em relação às outras. Não que eu desgostasse de outras áreas, mas realmente a predileção maior era pela área de exatas. Então, isso foi fazendo com que eu pensasse, e essas coisas começam a acontecer lá no ensino médio, a gente começar a pensar em que carreira vai seguir, para onde que vai ir. E aí, sim, eu estava pensando muito dentro de uma carreira dentro das exatas. Claro que há uma influência, meu pai é engenheiro civil, meu irmão estava fazendo engenharia química na época, então isso faz com que a gente dentro de casa acabe, mesmo que não haja uma influência explícita, nenhum tipo de pressão, não foi nada disso que aconteceu, sempre foi na família, a opção sempre foi muito livre, mas a gente naturalmente acaba se espelhando nessas pessoas e principalmente em relação ao meu pai, reconhecendo a trajetória dele como um profissional, como engenheiro, isso pesa, né? Pesa na escolha. Mas assim, eu devo confessar que até a véspera do vestibular, eu ainda estava muito na dúvida entre engenharia civil ou ir para a ciência da computação, porque eram duas coisas que estavam assim me atraindo muito. Mas no fim eu optei pela engenharia civil, talvez pela abrangência de atuação que a engenharia civil tem, do enorme campo de trabalho que a gente tem de construir toda a infraestrutura de todos os demais setores acabam passando por obras civis. Embora quando a gente está no vestibular, assim, às vésperas do vestibular, tentando escolher a carreira, a gente ainda não tem uma noção muito clara
de toda a atuação profissional, mas muito foi isso, né? Depois, cursando o curso de graduação, a gente vai realmente se encontrando dentro da profissão. No meu caso, eu gostava muito de eu estava estudando, gostava muito de todas as coisas e realmente confirmou a escolha de carreira profissional. Então, a escolha por engenharia civil foi parcialmente em função disso. A escolha por se tornar professor na engenharia civil tem um aspecto também já bastante antigo, que é desde talvez do ensino fundamental, do final do ensino fundamental, muito no ensino médio, sempre participando de grupos de estudo, no qual, na maioria das vezes, eu estava lá mais para ajudar os colegas do que para realmente estar estudando junto. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Sempre gostei muito de estar fazendo esse tipo de coisa, de poder ajudar os outros a entender um certo conteúdo, a facilitar um pouco as coisas. Então, isso foi algo que eu corriqueiramente fazia, mas não era, na verdade, uma carreira, né? Era simplesmente uma atividade que eu fazia com um certo prazer e que para mim era uma coisa assim bem tranquila e bem gostosa de fazer. Isso se prolongou ao longo da graduação. Durante a graduação também a gente tinha com os colegas e tal, muitas vezes estar estudando junto, ajudando e tal. Claro, chegou no final da graduação, eu defini melhor qual era a área de atuação que eu queria ter dentro da engenharia civil, que era a área de estruturas. Percebi que a gente tinha muito mais coisas para estudar e para aprender do que o curso de graduação conseguia ministrar, né? Então, aí optei por estar fazendo um mestrado, além do aprofundamento, além do contato com a pesquisa, que também era uma coisa super interessante. Eu, bem no final do mestrado, tive a oportunidade de trabalhar como professor substituto no departamento. E aí fiquei 2 anos trabalhando como professor substituto e realmente foi a minha primeira experiência formal como professor e eu adorei, realmente foi muito bom e acho que ali se consolidou a opção de seguir uma carreira acadêmica e seguir uma carreira principalmente como docente, como professor. Porque dentro da universidade a gente é exigido dentro de um tripé de pesquisa, ensino e extensão, e a gente sabe que todo mundo tenta atender, na medida do possível, esse tripé, mas sempre tem seus lados mais fortes e mais fracos. E o meu lado mais forte sempre foi realmente a parte que eu mais gostava, que continuo gostando, é a parte de ensino. Então, ser professor mesmo, em sala de aula, de estar ajudando os alunos a entender um certo conteúdo. Então, acho que a partir daí eu não tive mais dúvida, era essa mesma carreira que eu queria seguir e até hoje eu estou aqui e posso dizer que acho que a escolha foi bem porque eu estou realizado em relação a isso. Ao longo dessa carreira, imagino que o senhor teve muitos desafios assim também. Gostaria de saber de que forma que o senhor contornou esses desafios, como é que você se adaptou para proporcionar esse aprendizado de qualidade para os alunos que você pode oferecer hoje. Ser um professor de uma universidade não é uma tarefa fácil. Não é algo que a gente consiga de uma hora para outra. Exige realmente uma formação muito longa, uma preparação muito grande, e quanto mais qualificada é a universidade, mais difícil é se tornar um professor dessa universidade, e a URGS, sendo o que é, faz com que absolutamente todos os nossos professores tiveram desafios muito grandes para se tornar docentes. Então, tiveram que fazer toda uma preparação, toda uma formação. De certa forma, ela inicia lá no ensino fundamental, né? Toda uma carreira, e a gente não consegue dizer, isso foi simplesmente o resultado de uma etapa final, de um certo ponto da carreira que a gente diz, eu acho que agora quero ser professor de universidade, então vou estudar 6 meses e está tudo bem. Normalmente não é assim. Essa questão dos desafios, eu penso na minha trajetória como de formação, que começa lá atrás, né? Eu posso dizer que, de certa forma, eu fui bastante privilegiado, porque minha família sempre prezou bastante a questão da educação. Ela conseguiu fazer com que eu cursasse ao longo do ensino fundamental e do ensino médio colégios bons. O ensino fundamental foi num colégio público, o ensino médio foi num colégio particular, mas eram bons colégios na época, um desempenho bom, e eu não precisei trabalhar durante esse período. Eu não tinha outras preocupações além do colégio ou da formação, não tinha nenhuma preocupação em ter que trabalhar, ter que colaborar com a família para o sustento. E durante a universidade também, a família pôde me sustentar, me bancar, para que eu me concentrasse muito mais na formação e não tá necessariamente precisando ter um aporte econômico para poder estudar. Não que eu não tenha feito estágios durante a graduação, mas o objetivo realmente dos estágios não era questão econômica, era sempre a questão de aprendizagem, de formação, de vivência profissional. Nesse aspecto, eu diria que eu fui bastante privilegiado, né? Principalmente se a gente compara com o que a gente tem como padrão hoje dos estudantes da nossa universidade,
em que a gente tem um número bastante grande de alunos que precisam desenvolver alguma atividade econômica para se sustentar, para conseguir estudar. E tem que dividir seu tempo entre as aulas, entre os trabalhos, os estudos, etc. E essa atividade econômica que está fazendo, seja um estágio, seja um trabalho, é diferente. Essas pessoas, elas são exigidas muito mais, têm muito menos tempo disponível. E por isso que eu digo que eu acho que fui privilegiado e me considero privilegiado nesse aspecto de poder ter tido uma trajetória de estudos acadêmica na qual eu pude me dedicar muito para a parte de formação, sem precisar estar preocupado onde é que eu ia morar, o que eu ia comer no dia seguinte, ou com outras questões que afligem muitos dos nossos estudantes. Com isso, o ingresso na universidade, não digo que foi tranquilo, não digo que não exigiu bastante estudo, mas foi uma consequência natural da trajetória ao longo do ensino médio, do ensino fundamental. E durante a própria universidade também, durante o próprio curso de graduação e depois na pós-graduação, eu sempre tive muito focado nos estudos. Então, quando chegou a hora de prestar um concurso, de vir a buscar uma vaga na universidade, isso foi, de certa forma, um reflexo bastante da trajetória como um todo e não de uma etapa específica. O que eu quero dizer com isso? Houve grandes desafios pontuais que eu precisei vencer para poder me tornar professor? Eu diria que não, mas houve desafios ao longo de tudo. É sempre uma consequência de tudo que a gente faz ao longo de anos e anos de formação, mesmo que lá no começo a gente não esteja nem pensando em vir se tornar depois professor, em tentar buscar uma vaga na universidade, mas todas essas coisas vão se somando e vão se acumulando para gerar, na verdade, um conjunto de condições que propiciam a gente a escolha. E eu acho que dentro desse aspecto é algo que faz com que a gente, como professor e envolvido nisso, acabe valorizando tanto a questão da educação, que eu acabo considerando que a educação ainda é o caminho mais fácil para que as pessoas possam ter maiores oportunidades, possam ter maiores chances de crescimento econômico, de progressão social, de ter uma vida mais digna. Então, por isso que a gente preza tanto em querer que as pessoas tenham condições e possam ter possibilidades de fazer um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, e possam ter oportunidade de também cursar uma boa universidade para depois propiciar condições melhores para os seus filhos, que também vão estar disputando as vagas, as oportunidades na vida com muito mais condições, com muito mais igualdade em relação ao outro. Esse reconhecimento que você recebeu agora recentemente é dos alunos e vem de vários semestres consecutivos. Acho importante pontuar isso, que não é apenas de um. Isso reflete um impacto constante do trabalho. E eu queria saber qual é a chave para manter o nível de excelência de ensino e principalmente de conexão com os estudantes. Afinal, isso também é bastante importante. Eu acho que a palavra-chave aí usasse conexão ou engajamento, né? Como é que a gente faz com que o aluno se engaje, qualquer que seja a disciplina ou atividade docente que a gente faça. Por quê? Porque se a gente pensa com cuidado no processo de ensino-aprendizagem, quem é o protagonista? É sempre o aluno. O aluno é a pessoa que vai efetivamente, em primeiro lugar, ter que demonstrar interesse e vontade em aprender para que aí o processo aconteça. Se o aluno não tem vontade de aprender, não pode ser o melhor professor do mundo, usar todos os recursos tecnológicos possíveis, enquanto quem está aprendendo não comprar a ideia de que aquilo é importante, que aquilo vale a pena, que aquilo é legal, é importante, o processo não funciona. Então, acho que num primeiro momento é essa questão de garantir o engajamento. É algo que a gente sentiu tanto durante a pandemia, quando a gente teve que passar todo o nosso processo de ensino remoto emergencial. Com todas as pessoas que eu conversava, todos os colegas, acho que a maior reclamação, a maior queixa era que a gente se sentia impotente em conseguir garantir um maior engajamento dos alunos. Era quase dar aula para uma tela de computador, com uma lista de chamadas do lado, e a gente não sabia muito bem quem estava participando e não. Esse engajamento realmente não é uma coisa muito fácil da gente conseguir. Nem sei se eu tenho uma receita muito clara do que fazer, porque, na verdade, assim, tem algumas coisas que a gente faz inconscientemente e, eventualmente, garantam isso. Então, em primeiro lugar, tento ser, assim, o mais horizontal possível em sala de aula, eu tento eliminar, na medida do possível, tanto quanto possível, uma questão hierárquica de separar professor e aluno. Tento valorizar ao máximo a expressão deles, tento criar um ambiente em que eles se sintam com liberdade de poder falar. Muitas vezes os alunos, especialmente os alunos de engenharia, eles têm muito receio de expressar suas dúvidas, de demonstrar que não está entendendo um certo
conceito, uma certa parte do conteúdo, porque pode ser ridicularizado ou talvez não bem visto pelos colegas, mas muitas vezes talvez porque possa ser visto pelo professor como alguém que não está com capacidade, estudando. Eu sempre tento fazer com que os meus alunos percebam que eu considero que qualquer dúvida é uma dúvida válida. Não existe dúvida idiota, não existe algo que não possa ser expresso. Porque ou a dúvida vai expressar uma falta de base, ou ela vai expressar um conceito incorreto que deu origem a uma dúvida, a um não entendimento. E qualquer uma dessas duas coisas é um empecilho para o processo de aprendizagem. As duas coisas precisam ser trabalhadas. Então, se é uma falta de base, a gente identifica isso e pode aí tomar uma ação para tentar ajudar o aluno a melhorar essa base. Se é um conceito que está incorreto, a gente tenta identificar qual é exatamente o conceito para que possa trabalhar isso também e fazer com que ele possa enxergar as coisas de um jeito um pouco diferente. Essa questão de sim, ser o mais aberto possível, de ser o mais horizontal possível, é para quê? Para que o aluno se sinta confortável para se expressar, confortável para poder demonstrar aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, porque é bem na verdade, os conteúdos que a gente ministra, eles estão todos nos livros, estão na internet, estão nos artigos científicos. Hoje não é como na Idade Média em que a gente tinha que viajar quilômetros para chegar numa biblioteca que tinha o exemplar do livro que tinha tal conteúdo. Hoje está tudo muito na ponta da mão. E aí o que a gente mais precisa hoje é muito mais uma curadoria do que é um bom material, do que é um material adequado. A gente está no outro extremo, temos tanta abundância de material que, inclusive, materiais ruins estão muito abundantes. Então, às vezes, é tão importante quanto ter um material disponível poder dizer, esse é um bom material, esse não é um bom material. Mas, mais do que qualquer coisa, é estar lá como um auxiliar. O professor, ele é um coadjuvante, o protagonista é o aluno. O aluno é que tem que tomar as rédeas e ir atrás e se mobilizar. E isso é toda a questão do engajamento que faz com que, às vezes, seja tão difícil a gente conseguir ministrar alguma disciplina ou exercer atividade docente. Então, eu acho assim, dentro desse aspecto, eu acho que muitas vezes a questão da empatia, se mostrar um pouco mais empático em relação aos alunos. Claro que, como professor, a gente sempre está numa corda bamba, a gente precisa ser impessoal, mas também não pode ser impessoal demais. É vantajoso ser pessoal, mas é desvantajoso ser pessoal demais. Eu tenho que tentar ser o mais próximo possível dos alunos, mas não próximo o suficiente a ponto disso comprometer minha capacidade de avaliar, de tornar as coisas mais imparciais. É um equilíbrio bastante delicado e muitas vezes a gente percebe alguns colegas que, por medo de se tornarem muito parciais, ficam muito impessoais. E só que a impessoalidade acaba se refletindo por uma falta de empatia. A gente sabe que no processo, muitas vezes, a primeira conquista é engajar o aluno com o professor. E depois esse engajamento com o professor acaba sendo transferido para o conteúdo. Então, se a gente pensa nas nossas trajetórias individuais, muitas vezes a gente diz assim, por que eu gosto tanto de um certo conteúdo? Porque lá na 4ª série eu tinha uma professora fantástica, foi tão boa que a partir dali eu passei a adorar aquela matéria. E hoje, talvez a pessoa esteja atuando profissionalmente dentro de algo muito correlato com isso. Então, eu penso que essa aproximação, essa empatia que eventualmente a gente usa, ela pode ser bastante útil para a gente transferir da relação humana para a relação com o conteúdo. Então, se tornar empático com o aluno, criar uma relação empática aluno-professor, é um primeiro caminho, na minha opinião, para a gente fazer uma relação de empatia entre o aluno e o conteúdo. E que é isso que a gente quer, que os alunos comprem a ideia de que o conteúdo é bom, que é legal, que vale a pena, que é importante e que vale a pena se dedicar e tentar se aprofundar nele, porque ele tem vantagens. E falando um pouco sobre o que você citou, do quanto a gente evoluiu recentemente de ter acesso ao ensino, acesso aos materiais, a engenharia civil ela é uma área que está em constante evolução, com novas tecnologias e metodologias surgindo o tempo todo. Como que você vê o futuro do ensino nessa área e como que os professores podem se adaptar para preparar os estudantes para esses desafios futuros de tecnologia e inovação? Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou muito tradicional, talvez, nas minhas abordagens. Tem, inclusive, uma das disciplinas que talvez eu ministre por mais tempo, que a grande maioria das aulas eu faço no quadro branco, com as canetas, né? Antes fazia com giz. Sem utilizar nem uma projeção, nem nada, então, mais
pré-histórico do que isso, né? Impossível, mas mesmo assim eu entendo que ainda continuo pensando que hoje a gente tem uma abundância tão grande de informações e de distrações, de certa forma. Hoje talvez a maior dificuldade que a gente tenha seja a gente se concentrar em um certo momento para desenvolver uma certa atividade. Por quê? Porque enquanto a gente está fazendo isso, tem o celular lá buzinando alguma coisa, tem as mídias sociais, tem uma série de coisas que a gente começa a querer ficar conectado ao longo do dia e que começa a ficar um hábito da gente não conseguir prestar atenção muito tempo a algum conteúdo e tá toda hora se distraindo. É bom, mas também é um problema. Bom em certas horas e em outras horas. Tudo que a gente precisa é concentração, é um horário que a gente não tem que estar olhando essas coisas. Então, assim, eu acho que independentemente do tipo de ferramenta tecnológica que a gente volta para a questão do engajamento. Se eu não consigo ganhar a atenção do aluno, por mais que eu use metodologias de ferramentas, talvez eu não consiga ser efetivo. Então, o que eu quero dizer com isso não é que eu sou contra as ferramentas de ensino mais novas, as novas metodologias, muito pelo contrário, eu acho que tem muita gente estudando isso e aplicando e a gente precisa, de certa forma, evoluir. Mas o que eu quero dizer é que isso não quer dizer que automaticamente as abordagens mais tradicionais estejam condenadas como ultrapassadas. Muito do que a gente precisa fazer é, independente do método, etc., conseguir ganhar a atenção com quem a gente está trabalhando. Então, o professor tem que conseguir ganhar essa atenção do seu aluno. No instante que ele consegue isso, ele pode fazer muita coisa. Por meios tradicionais, por meios mais tecnológicos, mas se o aluno, de alguma forma, se convence de que é interessante estar prestando atenção naquele conteúdo, é importante, é isso que a gente precisa. Depois ele pode ir por conta própria. Inclusive na engenharia, a gente diz muito isso, que a formação do engenheiro, ela primordialmente, ela deveria ensinar a aprender. Por quê? Porque na engenharia, e acho que em todas as profissões hoje isso está acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida, a gente não consegue ficar parado. Aquilo que é atual hoje, daqui a 10 anos talvez já esteja sendo ultrapassado, e a gente já tenha todo ano novas metodologias, novos processos, novas tecnologias acontecendo, e não tem como a gente não estar continuamente se aprofundando. Só que a formação formal dentro da universidade, ela tem uma certa duração. O curso de graduação tem 4, 5, 6 anos, dependendo do curso. Previsto, na prática, às vezes é mais, cada um no seu ritmo, mas depois disso, cabe ao egresso estar estudando por conta própria, estar se engajando em cursos de aperfeiçoamento profissional. Ele tem que ser o motor, seu próprio motor de aperfeiçoamento. Então, a gente tem que conseguir com que os nossos egressos acabem pensando também que o período na universidade é um período bastante bom, que acelera muito a formação profissional, mas ela não termina. E se ele sai sem essa mentalidade de estar em contínuo aprofundamento, vai ter sérias dificuldades no futuro em poder estar exercendo a sua profissão. Eu acho que isso vale para todos os campos, não só para a engenharia. Então, para finalizar a nossa conversa, qual o legado que você espera deixar para a comunidade acadêmica e para os seus alunos? Legado é uma palavra forte. A gente pensar assim, o que eu estou deixando? Assim, nem sempre a gente para pensar isso e quando para, a gente às vezes fica muito tempo pensando o que exatamente vai ser o meu legado, o legado de uma certa pessoa. Então, eu não sei, eu penso que se eu pude de alguma maneira contribuir para a formação daqueles que eu interagi, foram meus alunos ou eventualmente foram meus orientandos de trabalho de conclusão de curso ou de pós-graduação ou até mesmo de estágio, de alguma forma eu pude ajudar e contribuir para a sua formação, eu estou satisfeito. Sinceramente, aí eu acho que é um legado positivo. Algo que a gente chegar no final de uma carreira, que acho que não estou, ainda creio ainda bastante tempo pela frente, mas de chegar no final e pensar assim, tá, valeu a pena, eu fui útil para as pessoas, eu ajudei pessoas a terem sua profissão, a desenvolverem sua profissão, a serem bons profissionais, a exercerem a engenharia civil com uma maior excelência, com uma maior qualidade. Se a gente no final chega à conclusão disso, eu acho que já é o suficiente. Pode não ser tudo, mas é o suficiente. Então, em termos de legado, eu acho que eu diria isso. Se eu pude, de alguma maneira, ajudar alguém na sua trajetória formativa, eu estou feliz com isso. Com certeza. Professor João Ricardo, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, da sua visão conosco. Parabéns novamente pela homenagem, por toda a sua contribuição para a engenharia.
para a educação e também para a nossa unidade acadêmica, a Escola de Engenharia. Muito obrigada. O prazer foi meu e assim foi muito bom poder conversar um pouco aqui nesse podcast. Obrigado, Mari, por estar aqui junto. Então, eu só tenho a agradecer. Foi bem legal. Isso, muito obrigada.